Olá, sejam bem-vindos à matéria Rede de Computadores. Eu sou o professor Edson e espero que todos estejam bem na segurança do seu lar. Devido a essa pandemia, nós fomos obrigados a nos afastarmos, mas a tecnologia nos permite dar continuidade aos nossos estudos através da plataforma escolhida pelo Colégio Realengo, que é a plataforma AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, e com isso daremos prosseguimento às nossas atividades. Bom, nesse primeiro momento nós vamos dar início à disciplina Rede de Computadores. Sejam todos muito bem-vindos a essa disciplina. O que esperar dessa disciplina? Durante essa disciplina nós vamos aprender o que é uma rede de computadores, o que é utilizado, quais são os equipamentos que compõem a rede de computadores, e esse é exatamente o objetivo dessa aula, falar sobre os equipamentos que compõem a rede de computadores. Mas antes de nós entrarmos nessa parte específica da matéria, é preciso saber o que é uma rede de computadores, de onde surgiu essa necessidade de se criar uma rede de computadores, de se ligarem os computadores, interligá-los. Essa necessidade surgiu há muitos e muitos anos atrás, especificamente lá na década de 60, no início, no pós-guerra, houve essa necessidade, no período da Guerra Fria, de se estabelecer uma comunicação entre os grandes centros militares para, no caso de uma guerra nuclear, se uma cidade americana fosse atingida, as outras continuariam se falando, E a partir daí surgiu essa necessidade. Hoje em dia, não se vive mais sem as redes de computadores. Se você for num supermercado, os caixas são conectados ao computador central, ao servidor daquele supermercado. Se você for no banco 24 horas, ele está conectado à rede de bancos. Se você for nos correios, o sistema está conectado também à internet, tanto é que você consegue acompanhar por onde encontra-se a sua encomenda através da internet. Isso é permitido através do sistema de rede. Bom, enfim, as redes de computadores estão em todos os lugares, certo? No seu celular, hoje em dia até nas televisões, com o uso da tecnologia da imagem sobre IP, voz sobre IP, Então você consegue também utilizar a rede através da televisão, ok? Então, esclarecido o que é uma rede de computadores, vamos à nossa matéria. Bom, os equipamentos que compõem uma rede. Então, nós já falamos aqui um pouquinho sobre a rede, mas aqui vai uma definição, que uma rede pode ser definida como um conjunto de hardware e software que permite que cada equipamento realize conexões entre si e tenha a função de compartilhar dados ou recursos entre os diversos participantes desta. Elas podem tanto abranger computadores do mundo todo, como a rede mundial de computadores, a internet, como também serem restritas a um pequeno grupo. Por exemplo, uma empresa, as chamadas intranets. Para que haja o correto funcionamento de uma rede, é necessária a existência de uma série de equipamentos que devem ser interligados, cada um com suas respectivas funções. Nas próximas páginas estudaremos cada um deles, ok? Então, aqui nós citamos as intranets, mas existe uma outra categoria de redes, que eu gostaria de citar aqui também,
que são as extranets. Elas têm a mesma características de uma intranet, que seria o quê? Um grupo de computadores restritos, privados, né, que trocam informações entre si. A intranet tem que estar no mesmo ambiente de trabalho, seja no mesmo prédio ou seja na mesma sala. Mas a extranet você pode fazer parte dessa mesma rede através ou da internet ou de uma linha dedicada, onde você faz uma conexão remota e você consegue estabelecer a conexão com essa rede de onde você estiver, qualquer parte do mundo, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, estação de trabalho. Um equipamento pelo qual os usuários podem acessar os recursos disponíveis na rede. Podem ser computadores, celulares, tablets, entre outros, ok? Então, a estação de trabalho é o equipamento que você utiliza para acessar a rede. Placa de rede. É responsável pela comunicação entre os nós da rede. Atualmente, qualquer computador ou celular vem com a placa de rede. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma placa de rede padrão PCI. Tá? Hoje em dia, a maioria dos computadores utilizam placas-mães on-board, né? Ou seja, a placa de rede ela já vem embutida, integrada à placa-mãe. Mas se por acaso essa placa de rede apresentar problemas, você pode substituí-la utilizando os slots de expansão, acrescentando uma placa de rede como essa da imagem. Hub, equipamento responsável por conectar computadores dentro de uma rede e possibilitar a transmissão de dados entre eles. Sua desvantagem é que uma mesma informação é passada para todos os computadores até encontrar seu destino final. Isso deixa o processo mais lento, além de expor falhas de segurança. Além disso, além dele ser responsável por conectar computadores, o hub ele tem uma função, assim como o substituto dele, tem uma função crucial para que seja possível a troca de informações. Por exemplo, nós vamos estudar isso mais detalhadamente na próxima aula, que é sobre cabos de rede, mas é importante ressaltar essa função. O hub, o equipamento que substituiu, que é o switch, que é o próximo que nós vamos falar, eles têm uma função chamada crossover, que é a inversão de caminho. Você conecta o computador A ao computador B. Se você utilizar um cabo sem o hub, o que vai acontecer é que vai haver choques de pacote, porque as placas de redes elas têm 8 pinos e os cabos de rede têm 8 vias. O pino 1 que está no computador A vai ser o mesmo pino 1 que está no computador B. Então, no computador A está enviando, no computador B, o pino que deveria estar enviando também vai estar recebendo. Então, se ele tentar enviar também, há um choque de pacotes e ninguém recebe nada. Então, o hub e o switch, eles fazem essa inversão de caminhos, que nós chamamos de crossover, para poder estabelecer essa conexão. Nós veremos isso mais detalhadamente na próxima aula, ok? Aqui nós temos o switch, possui as mesmas funções do hub, né, mas ele repassa as informações apenas para o computador destinatário, poupando assim tráfego de rede e fazendo com que a sua rede se torne mais rápido, mais eficiente e mais segura, ok? Roteador faz o papel de um intermediador, realizando a troca de dados entre redes separadas. Por exemplo, pode conectar uma rede local à internet. O roteador também pode interligar redes diferentes, ok? Essa peça, esse equipamento, melhor dizendo, ele tem a função de escolher o melhor caminho para os seus pacotes de dados. Por exemplo, você tem uma rede local, você tem um computador que está conectado ao seu roteador
e esse seu roteador está conectado ao seu servidor de internet. Até você conseguir chegar no seu servidor de internet, o seu pacote de dados ele vai passar por uma malha de roteadores imensuráveis, certo? Então, o roteador ele dispara um pacote de checagem, que é o checksum. Ele dispara esse checksum para todos os roteadores disponíveis na rede que ele tem acesso. O que responder mais rápido é o que ele vai estabelecer a conexão. E mesmo ele estabelecendo essa conexão, ele vai passar a fazer a troca de pacotes com esse outro roteador, mas ele vai continuar disparando esse checksum para outros roteadores. Para que caso esse roteador que ele está conectado fique congestionado, ele tem uma rota alternativa. Então, uma das funções do roteador, além de interligar redes diferentes, é também buscar rotas alternativas, né, para assim melhorar o fluxo da sua rede. Bom, aqui nós temos o modem, dispositivo responsável por modular o sinal digital em uma frequência analógica, capaz de ser transmitido através de linhas telefônicas, também realizando o processo inverso. É importante destacar que, com a popularização das redes Wi-Fi, vários equipamentos já vêm com diversas funções embutidas, como switch, roteador e modem, como o modem ADSL com Wi-Fi. Okay? Então, esse é um modelo de modem ADSL muito utilizado pelaquela operadora Wavelox, né? Então, ele estabelece a conexão, ele converte o sinal analógico que essa operadora utiliza, né, via cabo de telefone, para o sinal digital, para poder estabelecer a conexão com a internet. Ok? Então, ele faz esse tipo de conversão e é essencial para esse tipo de tecnologia. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o firewall. O firewall ele tem duas modalidades. Ele pode ser um software ou ele pode ser um hardware. Aí vocês estão vendo a imagem do hardware, né? Que é esse cara vermelho aqui, onde vocês estão vendo a seta do cursor do mouse aí, certo? Esse cara, ele é o responsável por aplicar uma política de segurança em um determinado ponto da rede. Então você vai estabelecer um determinado, geralmente se utiliza no ponto principal da rede, ou seja, no seu servidor, para que ele bloqueie qualquer tipo de ataque, né, seja ao seu servidor ou seja qualquer estação de trabalho da sua rede. Tá? Então, geralmente, né, por um consenso, né, até por uma lógica, você coloca esse firewall, no início da sua rede. Então, você vai colocá-lo antes da internet chegar ao seu servidor. Com isso, você vai proteger a sua rede de ataques virtuais, né? Pelo menos você vai dificultar o ataque, ok? Embaixo nós temos uma ilustração. Do lado esquerdo nós temos a LAN, que é a rede local, né? LOCAN, Local Area Network. Nós temos um muro representando o firewall e nós temos a WAN, Wide Area Network, significa a área de trabalho mundial, né? Ou seja, a internet. Tá? O firewall, o nome já está dizendo, wall quer dizer parede e fire, fogo. Então a parede de fogo que queima, que bloqueia qualquer tipo de ataque que seja detectado pelo firewall. Então toda atitude suspeita é uma atitude bloqueada pelo firewall, ok? E por último, nós estamos vendo aí a imagem de um servidor, né? É um MyFrame, esse aí, com um computador de grande porte. Ele pode ser software ou hardware,
com um sistema de computação centralizada que fornece serviços a uma rede de computadores, tais como clientes de e-mail, servidores web, armazenamento de arquivo, entre outros. Existem diversos tipos de servidores, tá? Inclusive, um deles também muito utilizado é o servidor de impressão. Hoje em dia já não é tão mais utilizado por causa das impressoras de rede, mas antes do desenvolvimento das impressoras de rede, existia era uma figura muito difundida, a figura do servidor de impressão. Tá? Ele era responsável só por gerenciar a fila de impressão das impressoras. Ok? Então, gente, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos entrar em cabos de rede. Depois eu vou fazer uma aula somente com servidor para vocês, especificando melhor aí esses detalhes de cada servidor. Ok? Então, estudem, não deixem de estudar, mantenham a sua rotina. Nos vemos no horário da nossa aula através da reunião via Zoom, tá? Então, peço vocês que já instalem ou no seu celular ou no seu computador o aplicativo Zoom, ok? Para vocês poderem acessar a nossa reunião e nós debatermos aqui, tirarmos todas as dúvidas, vocês fazerem os comentários de vocês sobre essa aula, ok? Um beijo no coração de todos. Já estou morrendo de saudade de vocês e espero nos reencontrarmos numa data muito breve, ok? Fiquem com Deus e bons estudos.